Vocês já ouviram a expressão Cartas de Plínio? Pois é, ela significa, como de costume, uma notícia ruim. Foi que no ano de 79 depois de Cristo, Plínio, um político romano, estava passeando aqui pela região do Golfo de Nápoles e percebeu, junto de seu sobrinho Plínio o Jovem, que o Monte Vesúvio entrou em erupção. Iam embora a cidade de Pompeia e Herculano. Herculano é uma cidade aos pés do Vesúvio. Esta cidade foi completamente soterrada pela lava vulcânica, formando aquilo que nós chamamos de tufo, uma espécie de material de sedimentação vulcânica. Pompeia, por sua vez, não foi coberta pela lava como muitos pensam, mas sim foi totalmente soterrada pelos detritos, pela nuvem de fumaça e pelas cinzas lançadas com a explosão, a maior explosão desse vulcão, que data do ano de 79 depois de Cristo. Já nos anos 60 da mesma época, já houve um grande terremoto, mas mantendo a coragem, os habitantes dessas cidades aqui permaneceram, no que resultou a grande tragédia de 79. Pompeia é uma cidade tipicamente romana, embora sua origem tenha sido pelo povo pelasgo ou pelos demais povos. Teve também uma colonização etrusca, mas posteriormente, quando Sila conquistou essa região como ditador na época da República Romana, ele anexou Pompeia, que era um ponto estratégico, para o Império Romano superveniente. Sendo assim, a cidade se desenvolveu em grande estilo. Navios, mercadores, fizeram com que a vida dessa cidade crescesse muito. Hoje nós podemos andar pelas ruínas das ruas de Pompeia e observar muitas lojas, tabernas, todas elas muito preservadas, além de um anfiteatro em estilo grego com uma acústica maravilhosa, quase que inteiramente preservado. Outro destaque das ruínas são as casas de banho que preservam também a Natácio, o Frigidarium, o Caldarium, todos eles para que os homens, as mulheres pudessem ter o ócio dos romanos. Nas paredes encontramos afrescos feitos com a tinta vermelha extraída de um caramujo da localidade. Inclusive, os prostíbulos de Pompeia, que existiam muitos, eles eram chamados de lupanari. Por que lupanari? Lupa, do latim, vem de lobo. E lobo porque as mulheres se debruçavam nas janelas com os seios à mostra para uivar, chamando os clientes para um coito amoroso. Inclusive, há os afrescos em cada prostíbulo das posições que essas prostitutas faziam caso o cliente quisesse ter uma noite com elas. A cama era de pedra, forrada com colchões, mas na frente de cada cubículo, que assim se chamava, havia a possibilidade de se fazer esse coito amoroso, demonstrando em grande forma o que seria esse tipo de serviço prestado. Inclusive pagavam-se impostos. Além disso, conseguimos mostrar muitos outros templos, muitas outras coisas que apareciam aí. Muitos romanos faziam todos esses templos dedicados aos cultos dos Lares, Manes, Penates, entre muitos outros deuses que surgiram já retirados da mitologia grega. E também não podemos nos esquecer da Grande Piazza de Pompeia. A Grande Piazza de Pompeia, ela também era chamada de Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque ali ficava o poder administrativo, o judiciário e também o poder dos senadores, o poder legislativo. As ruas de Pompeia são totalmente preservadas ainda hoje na atualidade e você pode ver o vulcão que sombreia ainda hoje
toda essa história que envolve, inclusive encontrando os corpos das pessoas que não foram petrificadas como erroneamente se acredita. Não são petrificadas. O que foi feito foi um trabalho dos arqueólogos tirando os ossos dessas pessoas e depois injetaram gesso como uma espécie de negativo, vamos assim dizer, para que se pudesse ver a posição de morte dessas pessoas. Ao mesmo tempo em que o Vesúvio foi a maior tragédia, foi a maior sorte, porque foi por conta do Vesúvio que a cidade permaneceu assim, quase que intacta. E essa é uma grande curiosidade dessa cidade, que me faz lembrar muito da minha avó, que sempre dizia para que a gente assistisse o filme Os Últimos Dias de Pompeia, um filme do cinema clássico épico. E hoje eu pude conhecer não só a história, mas a realidade, tudo que esse povo passou através destas grandes tragédias, todas escritas por Plínio o Jovem, sobrinho de Plínio o Velho. É isso. O artesanato típico aqui da região de Pompeia são os camafeus, que são feitos com uma espécie de ostra, uma concha, e os preços variam. Se é dos estudantes que estão aprendendo o ofício, ele tem um preço mais em conta. Ao contrário, se a obra é feita pelos mestres, é um preço muito mais alto, porque o trabalho é muito mais perfeito. Então indico a vocês, não estão me pagando nada para isso, Cellini Galeria. Aqui você vai encontrar em Pompeia os camafeus mais lindos que você pode imaginar. Então, conheça esse lugar e se você gosta, vai ser muito interessante.